sou a Samira, sou professora de Física do Faceduca. Hoje é nossa primeira aula sobre ondas. Vamos nessa? Bom, para a gente entender como funcionam as ondas, a gente tem que entender qual é esse movimento. O movimento das ondas vem de um movimento que chama movimento harmônico simples, ou MHS. O movimento harmônico simples é quando o movimento se repete em torno de uma posição de equilíbrio, em intervalos de tempos regulares. Então, é isso daqui, ó. Eu tenho uma mola oscilando, presa a uma canetinha, e aqui eu tenho uma folha que está passando. Então, esses dois movimentos em conjuntos formam uma ondinha. Então, a gente vê esse movimento se repetindo em várias coisas diferentes. Por exemplo, numa mola, num pêndulo, nas cordas de um violão. Tudo isso a gente vê esse movimento harmônico simples acontecendo. E o estudo do movimento harmônico simples é fundamental para as inovações tecnológicas, desde a construção de relógios e pêndulos, como aqui, até estudos espaciais, que possibilitaram, entre outras coisas, a criação de satélites artificiais e ondas espaciais. Gente, então vamos ver como funciona esse movimento. Existe um movimento oscilatório, que é um movimento de vai e vem realizado simetricamente em torno de um ponto de equilíbrio. Então aqui eu tenho esse ponto zero como ponto de equilíbrio. Ele vai no extremo, passa no equilíbrio, vai em outro extremo e volta no equilíbrio. Quando a gente estuda ondas, a gente chama de amplitude, ok? Por isso que eu coloquei um azinho em cada um dos lados. Então, a amplitude desse movimento é esse comprimento aqui, entre o zero e o A, ou entre o zero e o menos A. Okay? Agora, o outro movimento é o movimento periódico. Então, todo movimento oscilatório que se repete em intervalos de tempos iguais é um movimento periódico. Por exemplo, o movimento da Terra em volta do Sol, ele acontece periodicamente, ok? Então, vamos lá, o que é uma onda? Então, a onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em meios materiais. Quando uma onda se propaga, ela carrega energia. E aí existem dois tipos de ondas, a onda mecânica e as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, a gente já falou delas um pouquinho, assim, quando a gente trabalhou com transmissão de energia, né, por forma de radiação. Bom, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para existir, elas podem se propagar no vácuo e ela atravessa o vácuo com a mesma velocidade, que é c, que é esse valor aqui, ou 3 vezes 10 a 8, que a gente fala, né? Metros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas: luz visível, luz ultravioleta, ondas de rádio, TV, micro-ondas, raio-x. Aqui um espectro eletromagnético, e eu tenho aqui frequências baixas ou grandes comprimentos de onda, né? Por exemplo, aqui ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha. Então, essa radiação aqui é emitida pelo Sol, né? Radiação infravermelha, visível e um pouco da ultravioleta. O raio-x, raios gamas, que são uma radiação emitida por elementos radioativos, né? As radiações mais para o lado de cá, elas têm uma frequência maior e um comprimento de onda menor. Então, vamos já começar a fazer exercício. A aula de hoje tem um monte de exercício para a gente gravar esses conceitos. Então, vamos lá. Das ondas citadas a seguir, qual delas não é uma onda eletromagnética? Infravermelho, radiação gama, ondas luminosas, ondas de rádio, ultrassom. E aí? Ultrassom, né, gente? Ultrassom é uma onda sonora, sendo tipo mecânica e não eletromagnética. Então, a resposta é a letra E. Então, vamos ver como são as ondas mecânicas. As ondas mecânicas propagam em meios materiais, água, ar ou rochas. Então, gente, onda mecânica não se propaga no vácuo, ok? Um exemplo disso são as ondas no mar, as ondas sonoras
por exemplo, de instrumentos musicais, e ondas sísmicas, né, nas rochas e tal. Exercício 2. Por que é impossível ouvirmos da Terra uma explosão solar? Porque as ondas sonoras são ondas mecânicas e elas não se propagam no vácuo. Então, é um som que acontece lá no Sol e ela não consegue chegar na Terra porque entre a Terra e o Sol tem vácuo e essas ondas mecânicas não conseguem passar pelo vácuo, ok? Então vamos fazer o exercício 3. Analise as seguintes afirmativas. 1. O Sol é uma onda mecânica. 2. A luz é onda eletromagnética. 3. A luz pode ser onda mecânica. 4. O som pode propagar-se no vácuo. E 5. A luz pode propagar-se no vácuo. E aí, gente, faz aí, me fala, quais são verdadeiras? Bom, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa. A luz é sempre uma onda eletromagnética, ela não pode ser uma onda mecânica. A 4 também é falsa. Sendo uma onda mecânica, o som precisa de apoio material para se propagar, assim o som não se propaga no vácuo. E a 5 é verdadeira, então a resposta é letra D. Gente, aqueles filmes onde acontecem, por exemplo, se no espaço, né, duas naves espaciais se chocam e dá aquele barulho e tal, mentira, gente. No espaço não tem como a onda sonora se propagar, ok? Agora, dentro da nave que tem oxigênio, aí sim dá para escutar barulhos, mas do lado de fora é sempre silêncio. Então vamos ver, gente, a direção de propagação da onda. Então aqui eu tenho um moço segurando uma corda e essa corda está amarrada numa parede. E aí quando ele levanta e abaixa a corda, ele faz um pulso. Então esse daqui é um pulso e ele vai se deslocar nessa direção, né? Com essa velocidade, ok? Então essa é uma direção de propagação da onda. E esse movimento ele pode ser transversal ou longitudinal. Então aqui tem uma onda transversal. Olha só, eu levanto e abaixo a minha mola e aí eu faço um pulso, né? Então, ó, levanto e abaixo, o pulso vai nessa direção, tá vendo? Então, essa é uma onda transversal. Ó, então, as ondas transversais, o que que acontece com ela? O deslocamento do elemento da corda, ou seja, cada pedacinho da corda, se desloca de forma perpendicular à direção de propagação da onda. Por exemplo, nas ondas nas cordas. Então, gente, vamos amarrar um lacinho, tadinho, muito feio, aqui nessa corda. Quando acontece o pulso, esse lacinho ele vai para cima, depois ele vai para baixo. Esse é o movimento da partícula, ok? Na direção vertical, vai para cima e para baixo. Só que o pulso, a propagação da onda, ele vai na direção horizontal, ele vai se deslocando nesse sentido. Então, o movimento da partícula e a propagação da onda, os dois vetores, eles são perpendiculares entre si, né? Fazendo 90 graus entre si. Então, essa é a característica de uma onda transversal, ok? Agora, olha a diferença de uma onda longitudinal. Então, eu pego uma mola e dou uma espremidinha, né? O pulso também se desloca nesse sentido, ok? Mas a diferença dela é que o pulso também se propaga nesse sentido, só que o movimento das partículas também é no mesmo sentido. Então, vamos desenhar um lacinho aqui, ó. Tadinho, muito feio. E quando você dá o pulso espremendo essa mola, esse lacinho, ele vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então, o movimento da partícula é horizontal, assim como a propagação da onda. Então, os dois vetores são paralelos entre si. E essa é a característica de uma onda longitudinal. Ok? Bom, agora vamos ver, gente, algumas características das ondas. Então, a primeira característica é o comprimento de onda.
Para a gente descrever o comprimento de onda, a gente usa essa letrinha grega que chama lambda, e o comprimento vai ser sempre em metros. Então, qual que é o comprimento de onda? É a distância entre repetições da forma de onda. Então, aqui eu tenho uma onda, nessa parte de cima eu chamo crista. Então, a distância entre uma crista e outra me dá o comprimento de onda. Mas tem outras formas de eu medir ele. Por exemplo, aqui. Um vale, a distância entre um vale e outro, me dá o mesmo comprimento de onda. Ou quando eu pego uma repetição, então, por exemplo, aqui é meu ponto de equilíbrio, né? Essa linha tracejada. Então, passou pelo ponto de equilíbrio, foi lá embaixo, voltou para o ponto de equilíbrio, foi lá em cima e voltou para o ponto de equilíbrio. Essa distância aqui, ó, é uma repetição, que também é o mesmo comprimento de onda, ok? Então, tem essas três formas de eu identificar o comprimento de onda. Agora, uma segunda característica, que eu já comentei um pouquinho, é a amplitude, né, que vai ser a letra A, que é a distância entre o ponto de equilíbrio e uma parte extrema, ou a crista ou o vale, tá vendo? A distância entre o ponto de equilíbrio e o vale é a amplitude, ou o ponto de equilíbrio e a minha crista, ok? Então, é o deslocamento máximo dos elementos a partir do ponto de equilíbrio. Então, a dica para poder encontrar a amplitude é sempre marcar onde é o ponto de equilíbrio, porque muitas vezes ele não está marcado, ok? Então, aqui, ó, amplitude. Eu mexendo na amplitude da onda, eu mexo o comprimento dela. Mexendo no comprimento de onda, eu mexo aqui. E essa terceira coisa é a fase, duas ondas em fase, né? Quando elas estão em fase e quando elas estão deslocadas, ok?